Primeiro, quero agradecer a todos aqui pela oportunidade de estar participando dessa conferência euro-americana, né? E o tema, que é uma pergunta que eu já inicio desse artigo, com relação, né, o auxílio estatal é um instrumento de política econômica e social, né? E, de pronto, né, muitos vão falar, sim, ele é um instrumento de política econômica e social, né, porque visa uma melhoria dentro da economia, né, a um fomento junto às empresas, entidades. Só que o que eu venho questionar dentro do artigo é como que tem sido feita essa intervenção do Estado, né, na economia, os critérios que são utilizados e o que é realmente um auxílio estatal, porque o Estado ele vem fazendo a instituição e a concessão do auxílio estatal e as ajudas públicas, né, e legais, com uma roupagem de benefício fiscal. Isso a gente vai ver, porque o auxílio estatal ele tem toda uma vertente diferente de um benefício fiscal propriamente dito, né? Então, vamos andar. Enquadramento conceitual do auxílio estatal. O auxílio estatal nada mais é do que uma medida administrativa utilizada, né, pelo Estado-membro da União Europeia, em que precisa observar, né, o que está prescrito no Tratado Fundamental da União Europeia, lá no artigo 107 a 108, em que menciona ali, né, os requisitos para que possa ser compatibilizado aquele requerimento feito por um interessado junto ao Estado-membro, solicitando uma ajuda financeira, né, mediante uma situação que aconteceu e que geralmente é liberado essa ajuda financeira em casos de situações de questões naturais, de questões em que venham trazer alguma perturbação junto à economia, né? Alguma catástrofe, alguma tempestade, e que venha destruir algumas antenas, e aquela empresa ela não tem recursos para repor a antena, então ela vem buscar o governo para que venha subsidiar de forma reembolsável ou não aquela questão ali, mas a questão que a gente vem colocar aqui é a questão do Estado como um agente de fomento, mas, ao mesmo tempo, um agente regulador e um agente fiscalizador. E como que ele tem que se comportar para que não venha afetar, né, o maior princípio, que é o princípio da liberdade da concorrência. Porque a questão do auxílio estatal é que, para o direito intracomunitário, que a gente chama que é o direito da União Europeia, né, o auxílio estatal ele é proibido, ele não pode ser concedido por essa questão de perturbar as trocas comerciais, né, a concorrência, a competição entre as empresas, e muitas vezes o Estado ele vem até com uma manobra política favorecer determinadas empresas, né, por causa que os seus critérios não são transparentes, os seus critérios não são dados publicidade, não há um controle devido com respeito aos resultados e aos processos dos quais são mencionados nesse requerimento e na concessão do Estado para com as empresas e entidades, como a gente pode ver mesmo até a Universidade Católica, como saiu no jornal aqui de Portugal mês passado, em que ela fatura 65 milhões de euros e ela recebe uma isenção tributária, uma isenção fiscal, né, que é um benefício fiscal, e ela não repassa isso para suas propinas, né, suas mensalidades para os alunos. Ao contrário, lá as propinas são uma das mais altas das universidades aqui de Portugal, né, e isso aí traz, né, um questionamento muito grande com relação a isso. A mesma coisa, um processo que eu estou acompanhando junto à Universidade do Porto, em que uma pessoa ela vem requerer uma isenção, uma redução de uma taxa, porque ela precisava fazer a equivalência e o reconhecimento do seu diploma
né, do estrangeiro para cá, para fins até de participar de concurso público, trabalho, essas questões todas, e a Universidade do Porto ela negou esse pedido de redução de taxa, tendo em vista que no regulamento dela não descrevia nada disso, né? Só que a questão toda é que a pessoa é desempregada, a pessoa ela oferece simplesmente só o RSI, que é o rendimento, né, da pessoa que é vulnerável, que está desempregado, então é um valor ínfimo que é pago de tipo de subsídio aqui em Portugal. E aí o que acontece? Mediante a isso, houve essa negativa em sede administrativa, e isso está sendo agora matéria em questão judicial, numa ação judicial no Tribunal Administrativo, para ver qual é o posicionamento do Estado, e que isso pode ser levado até mesmo para o Tribunal, né, de Direitos Humanos da União Europeia, porque a questão do auxílio estatal, a questão do Estado-membro de ter esse poder, de ter essa faculdade, porque é um ato discricionário, ele pode ou não conceder isso, porque é para se aperceber daqueles que estão desfavorecidos economicamente, que passaram por determinadas regiões, que passaram por determinadas situações de crise econômica e que precisam que o Estado entre como Estado subsidiador, que venha ali naquele momento ali e fomentar aquela economia, porque o Estado ele nunca perde. Aquilo que o Estado ele entra com o capital dele, ele entra com isenção, ele abre mão da sua receita naquele momento para poder dar a isenção, o incentivo fiscal, ele recupera lá na frente, né? Como, por exemplo, a gente vai ver dentro da legislação do âmbito português, em que é concedido às empresas, né, um incentivo fiscal na contratação de trabalhadores, funcionários, de pessoas de primeiro emprego, ou que estão desempregados por longa duração, ou deficientes físicos, ou pessoas que estão desempregadas, que têm uma certa idade avançada. A empresa, durante um ano, ela ganha uma isenção fiscal para isso. E isso o que repercute para o Estado? Durante a pessoa estar trabalhando, durante esse um ano, a pessoa ela está recebendo a sua remuneração, vai ver incidência de IRC, né, que é o imposto daqui de Portugal, parecido com o imposto de renda de pessoa física lá no Brasil, né? Ela vai comprar coisas no mercado e tudo, vai pagar o IVA, que é comparado ao imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, lá no Brasil. Ela vai comprar um carro, vai pagar IMT, vai comprar uma casa, vai pagar um IME, então vai pagar vários impostos, e aí, em contrapartida que ele abriu mão para a empresa, ele recebe do próprio empregado, né, toda a carga tributária ali de arrecadação como receita fiscal. Então, o Estado ele nunca perde. Ele, sim, ele trabalha de uma forma extrafiscal, que é a finalidade dele dentro dessa questão regulatória e, né, dentro dessa ação de fomento. A questão que a gente vai entrar aqui, né, é se a gente conceitua o auxílio estatal, o impacto reproduzido por essa conduta empresarial do Estado fiscal intervir nas relações, que a gente percebeu que, para o direito intracomunitário, é proibido o auxílio estatal, desde que venha afetar a concorrência e as trocas comerciais entre os Estados-membros. Só que Portugal ele pode fazer o que quiser dentro do seu espaço de direito interno, para conceder os benefícios fiscais, sendo que, desde que ele não venha favorecer uma empresa portuguesa e essa venha impactar junto com uma empresa espanhola ou qualquer outra empresa em qualquer outro Estado, porque Estado-membro da União Europeia, porque aí ele vai estar descumprindo com as normativas do Tratado Fundamental, tá, da União Europeia. Doutor Leonardo, menos de um minuto. Ah, sim. Então, vamos lá para a conclusão. O tempo é pouco, né? Aí eu venho trazer a questão da relevância, tá, que eu falei, do Estado fiscalizador. Vamos para a conclusão aqui. Em suma, deve o Estado intervir na economia desde que não comprometa a concorrência e não descumpra as normas intracomunitárias, como eu coloquei aqui. O Estado tem por missão combater a concorrência desleal, mas mau uso do auxílio estatal, como eu falei, que ele falseia, né, o benefício fiscal como sendo um auxílio estatal, só que o auxílio estatal tem toda uma configuração totalmente diversa, onde a Comissão Europeia
né, que ela segue as regras do Conselho do Parlamento Europeu. Ela tem todo o poder fiscalizatório e sancionatório, como já temos vários acordos e processos contra Portugal, em que concedeu algum auxílio, subsídio para alguma empresa, alguma entidade, e vai ter que pegar de volta esse dinheiro todo que foi concedido para aquela empresa. A Holanda, agora há pouco tempo, também, ela concedeu, saiu no jornal, ela concedeu subsídio e isenção, me parece que foi para a Google e outras empresas. A Comissão Europeia, não, peraí, não vai fazer isso não, e determinou porque ela recuperasse todos esses valores, porque é dinheiro público, é do contribuinte, e devolvesse novamente porque estava incompatível com as normas da União Europeia. Então, a Comissão Europeia ela é o fiscal da lei em relação aos Estados-membros, para manter um equilíbrio dentro da economia, para que não haja favorecimentos de nenhuma empresa ou entidade, com relação até trocas de cunho político, de favorecimentos, mas, infelizmente, o Estado-membro, sim, ele deixa de publicitar essa questão para a Comissão Europeia. E, quando ele deixa de apresentar o projeto, né, ele já está em cumprimento. E a Comissão Europeia pode acionar o Tribunal de Justiça da União Europeia para que, numa medida judicial, o Estado português, ou o Estado espanhol, ou qualquer Estado-membro da União Europeia venha a ser penalizado e cumprir uma medida ali sancionatória, né? Então, eu procurei, a partir desse pouco tempo, trabalhar esses critérios, né, que tem que ser reavaliados, tem que haver uma reforma, né, fiscal com relação a essa amplitude. Os demais conteúdos vão estar disponíveis no meu artigo, dentro do site da organizadora, ou no site do jus.com.br, no meu nome, Leonardo Saraiva Paz, você vai encontrar ali também o meu artigo. Eu agradeço a todos a oportunidade aqui. Obrigado.